falas absolutamente descalibradas de alguns deputados que querem defender o indefensável, que querem convencer o Brasil que as trocas de mensagens absolutamente ilegais, tratando de ilegalidades, que ocorreram entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, seriam trocas de mensagens legais. E eu quero iniciar esta fala citando o artigo assinado hoje no Conjur de um grande jurista brasileiro, Dr. Lênio Streck. Eu vou ler aqui as primeiras 5 colocações do artigo, porque não posso lê-lo inteiro pela falta de tempo. Passadas 48 horas da divulgação dos diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, algumas questões parecem estar consensuadas. Não aqui neste plenário, evidente, porque o fanatismo de alguns derrubará sempre o Estado democrático de direito. Mas vale sim uma ampla maioria na sociedade brasileira que percebe, deputada Érica, primeiro, que as conversas configuram relações promíscuas e ilegais entre o juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público. Segundo, houve violação de comezinhos princípios éticos e jurídicos acerca do devido processo legal. Terceiro, ficou claro que a defesa foi feita de trouxa pelo juiz e pelo Ministério Público, ali representados por Moro e por Deltan Dallagnol, porque combinaram um esquema tático sem que essa imaginasse o que estava ocorrendo. Ou seja, houve o popular conluio entre o Ministério Público, não todo o Ministério Público, entre Deltan Dallagnol e os promotores de Curitiba, com aquele que nunca foi juiz neste processo e hoje está como ministro da Justiça por pouco tempo do nosso país, Sérgio Moro. Mas continuo aqui com as opiniões de Lênio Streck. Quarto, o juiz visivelmente atuou na acusação, violando o princípio acusatório. O juiz chegou a sugerir oitiva de uma testemunha e cobrou mais operações policiais, como diz o jornalista Ranier Bragon, hoje em coluna assinada na Folha de São Paulo. As conversas não dão margens à dúvida. O juiz tomou lado. Sérgio Moro assumiu a sua camiseta político-partidária para interferir no processo democrático brasileiro, para solapar a soberania nacional, a soberania popular do voto direto numa eleição. O juiz não foi juiz, o juiz foi ator político-partidário durante o processo que encaminhou este golpe e que determinou os acontecimentos que ocorreram na eleição que levou Bolsonaro à presidência. Quinto, o conteúdo dos diálogos não foi negado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol. Isto é o mais impressionante. Tudo aquilo que foi divulgado, diz Moro e diz Dallagnol, fizemos mesmo. Desafiamos a lei do país, fizemos o conluio, interferimos no processo eleitoral, impedimos entrevistas, atuamos como líderes de Bolsonaro e receberam a recompensa. Deram o ministério a Moro e querem dar uma vaga no Supremo. Mas eu digo desta tribuna, Moro não pode continuar sendo ministro da Justiça do nosso país.
Nós estamos ouvindo algumas falas absolutamente descalibradas de alguns deputados que querem defender o indefensável, que querem convencer o Brasil que as trocas de mensagens absolutamente ilegais, tratando de ilegalidades, que ocorreram entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, seriam trocas de mensagens legais. E eu quero iniciar esta fala citando artigo assinado hoje no Conjur de um grande jurista brasileiro, Dr. Lênin Streck. Eu vou ler aqui as primeiras 5 colocações do artigo, porque não posso lê-lo inteiro pela falta de tempo. Passadas 48 horas da divulgação dos diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, algumas questões parecem estar consensuadas. Não aqui neste plenário, evidente, porque o fanatismo de alguns derrubará sempre o Estado democrático de direito. Mas vale sim uma ampla maioria na sociedade brasileira que percebe, deputada Érica. Primeiro, que as conversas configuram relações promíscuas e ilegais entre o juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público. Segundo, houve violação de comezinhos princípios éticos e jurídicos acerca do devido processo legal. Terceiro, ficou claro que a defesa foi feita de trouxa pelo juiz e pelo Ministério Público, ali representados por Moro e por Deltan Dallagnol, porque combinaram um esquema tático sem que essa imaginasse o que estava ocorrendo. Ou seja, houve o popular conluio entre o Ministério Público, não todo o Ministério Público, entre Deltan Dallagnol e os promotores de Curitiba, com aquele que nunca foi juiz neste processo e hoje está como ministro da Justiça por pouco tempo do nosso país, Sérgio Moro. Mas continuo aqui com as opiniões de Lênin Streck. Quarto, o juiz visivelmente atuou na acusação, violando o princípio acusatório. O juiz chegou a sugerir oitiva de uma testemunha e cobrou mais operações policiais, como diz o jornalista Ranier Bragon, hoje em coluna assinada na Folha de São Paulo. As conversas não dão margens à dúvida. O juiz tomou lado. Sérgio Moro assumiu a sua camiseta político-partidária para interferir no processo democrático brasileiro, para solapar a soberania nacional, a soberania popular do voto direto numa eleição. O juiz não foi juiz, o juiz foi ator político-partidário durante o processo que encaminhou este golpe e que determinou os acontecimentos que ocorreram na eleição que levou Bolsonaro à presidência. Quinto, o conteúdo dos diálogos não foi negado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol. Isto é o mais impressionante. Tudo aquilo que foi divulgado, diz Moro e diz Dallagnol, fizemos mesmo. Desafiamos a lei do país. Fizemos o conluio. Interferimos no processo eleitoral. Impedimos entrevistas. Atuamos como líderes de Bolsonaro e receberam a recompensa. Deram o ministério a Moro e querem dar uma vaga no Supremo. Mas eu digo desta tribuna, Moro não pode continuar sendo ministro da Justiça do nosso país.